Seguindo ainda nos padrões Ethernet, nós vamos perceber que o I3E criou especificações diferentes para cada tipo de padrão Ethernet. Outras extensões do padrão Ethernet foram criadas com o intuito de aumentar as taxas de transmissão, melhorar o aproveitamento dos meios físicos e também substituir os ultrapassados hubs por dispositivos melhor adaptados às realidades das redes, que são os switches. Então, nós temos o padrão I3E 802.3U, que designa uma rede Fast Ethernet. Nós temos o padrão 802.3Z, que são as redes Gigabit Ethernet. E temos o padrão 802.3AE, que são as redes de 10 Gigabit. Pessoal, começamos com o 802, que fala genericamente sobre redes. Depois do 2, nós temos o número 3, que são as redes Ethernet. Então, 802.3 redes Ethernet. E aí nós temos as especificações. 3U, redes Ethernet, Fast Ethernet. 3Z, redes Ethernet, Gigabit. E 3AE, redes Ethernet, 10 Gigabit. A rede Ethernet é uma rede com topologia física em estrela e lógica em barramento. Os dispositivos são ligados pelo meio através de um hub ou de um switch. Outros hubs ou switches podem ser interligados ao hub central, estabelecendo assim um cascateamento. E aí temos uma leve mudança na topologia, que vira topologia em estrela estendida, como falamos anteriormente. Não existe limite para cascatear switches. Contudo, os hubs estão limitados a um limite, e nós vamos falar sobre esse limite posteriormente. Eu acredito que você não vai se preocupar muito com isso, porque os hubs não são mais uma realidade nos nossos dias. Enquanto que trabalhamos somente com switches, podemos ficar despreocupados com relação à questão do limite no cascateamento. Quando uma topologia em estrela for usada, a comunicação entre os dispositivos conectados à rede local será feita por um cabeamento ponto a ponto até o dispositivo central. Nesse caso, o hub ou o switch recebem os pacotes, que são transmitidos pela estação emissora. O hub retransmite para todas as demais estações, enquanto que o switch tem a capacidade de transmitir a informação somente para o destino. Nós havíamos explicado anteriormente que o switch é um dispositivo comutador. Ele consegue ler o MAC de origem e o MAC de destino para encaminhar o frame exatamente para a estação que deve recebê-lo. Como o hub é um dispositivo apenas de camada 1, ele funciona apenas como uma extensão da rede. Ele não consegue ler MACs. Dessa forma, o hub difunde a informação para todas as portas. Vamos a um exemplo. Imagine que nós temos ali 3 máquinas. No entanto, nós temos a origem e o destino. Essa é uma transmissão unicast, onde o host de origem deseja enviar o quadro somente para um destino específico. Como o hub não sabe aonde está esse destino, ele aplica a técnica de difusão, ou seja, o quadro que foi enviado pela origem é retransmitido para todas as demais portas. Pessoal, isso é uma falha grave de segurança, porque essa máquina aqui, por padrão, vai descartar esse quadro. Mas já havíamos falado anteriormente que, se eu tiver um sniffer instalado aqui, eu posso colocar a minha placa de rede para operar em modo promíscuo, de forma que ela abra esse quadro, mesmo que não seja destinado a ela. Uma das vantagens da topologia em estrela é que ela é fácil de ser projetada, instalada e, posteriormente, também é fácil que sejam feitas modificações. Outra vantagem é que se uma máquina ou um segmento da rede estiver com um problema, apenas essa máquina ou esse segmento vão ficar fora da rede. Em contrapartida, a falha no hub ou no switch central pode comprometer todo o funcionamento da rede. Pessoal, o switch trabalha de forma completamente diferente do hub. Nós havíamos falado também, anteriormente, que o hub é um dispositivo que transmite os dados através da técnica half duplex, ou seja, enquanto a origem está transmitindo, todos os demais têm que aguardar. Inclusive o destino tem que aguardar também para responder à solicitação. Bom, aqui o switch
nós já temos uma transmissão full duplex. O que o switch faz? Quando a origem deseja transmitir para um destino específico, ou seja, é um tráfego unicache, esse computador no meio não precisa ler a informação que está sendo transmitida. Muito bem, dessa forma o switch sabe encaminhar o tráfego que veio de uma porta para uma outra porta específica. Isso faz com que a minha rede, inclusive, fique mais segura e que a largura de banda seja melhor aproveitada. Pessoal, se o host do meio resolver instalar aqui um sniffer, ele só vai capturar os pacotes que vierem direcionados a essa própria máquina ou os pacotes de broadcast, que nesse caso o switch vai encaminhar como se fosse um hub para todas as portas, mas nesse caso é um processo completamente necessário, porque é uma informação de broadcast, e também os dados de multicast. Ou seja, o que essa origem enviou via unicast para esse host aqui não vai receber, ou seja, a minha rede vai ficar muito mais segura. Porém, nós temos um detalhe. Qual seria esse detalhe? Imagine você que esse host aqui do meio seja o administrador da sua rede. E ele precisa fazer um inventário do tráfego da rede. Bom, como é que ele vai inventariar o tráfego que saiu da origem 1 para o destino 2 se o switch aplica a técnica de microsegmentação? Ou seja, ele cria um circuito virtual independente e ponto a ponto entre as máquinas envolvidas na transmissão. Dessa forma, o administrador que está aqui no meio não vai conseguir capturar esse quadro. Esse é um efeito colateral dos switches. Você aumenta a segurança, mas diminui a gerência. É por isso que existe um recurso chamado port mirroring, ou seja, o espelhamento de porta. É possível espelhar uma porta em uma outra porta, desde que o seu switch seja gerenciável. E assim, o administrador pode, por um breve período de tempo, ou por um tempo alto, colocar uma porta específica para espelhar todo o tráfego de uma outra porta. Nós vamos falar sobre espelhamento no futuro. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima.